Bom, irmãos, agora nós vamos observar acerca da circuncisão. Bom, sabemos que existiu dois pactos. O primeiro pacto era somente para o povo de Israel, e não com Abraão, nem Isaac, nem Jacó, porque o primeiro pacto iniciou em Horebe. Vamos observar, Horebe significa montanha. Claro, irmão, que esse pacto não é para nós nesses dias. Vamos confirmar se é somente para Israel. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 5, versículo 2, que diz: O Senhor nosso Deus fez convosco um concerto em Horebe, e não com os nossos pais. Fez o Senhor esse concerto, senão convosco, todos que hoje aqui estão vivos. Portanto, a circuncisão, na verdade, iniciou em Abraão, na crença em Deus. Mas essa aliança, ou esse concerto ou pacto, foi na verdade feita e confirmada para os que estavam ali vivos no monte Horebe. Mas como esse pacto, irmãos, eles não permaneceram, diz o Senhor, ao passar dos dias, que ele iria fazer um novo pacto. Vamos observar isso em Hebreus capítulo 8, verso 7, que diz: Porque repreendendo-lhe diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo pacto. Bom, sabemos que esse pacto que foi feito não é o pacto da circuncisão a Abraão, mas foi confirmado em Horebe com os que estavam ali vivos, como nós lemos em Deuteronômio, capítulo 5, verso 3. Mas nesse novo pacto que Deus prometeu depois daquele dia, foi confirmado, irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse novo pacto foi confirmado em nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o Deus de paz, que está escrito assim, irmãos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Agora temos um novo concerto eterno que não passará, que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se o primeiro pacto, irmão, fosse perfeito, nunca teria buscado lugar para o segundo, como está escrito em Hebreus capítulo 8, no verso 7. Como no antigo pacto tinha a ordenança da circuncisão ao 8º dia, no novo pacto, a incircuncisão, ao obedecer o novo concerto das leis reais, se tornaria circuncidado. Vamos ler isso em Romanos capítulo 2, no verso 26, que diz: Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Claro que sim. Portanto, no novo pacto está escrito uma ordenança por nosso Senhor Jesus Cristo acerca, irmãos, que é o batismo. Como ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 19, para batizar. Para ter o ministério da reconciliação e a ira de Deus ser tirada, aplacada entre nós, irmãos, sabemos que para isso acontecer, deve ser removido os nossos pecados. Porque o batismo é para a remissão de pecado na fé pelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz em Lucas capítulo 24, versículo 47, E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Pedro confirma isso, irmãos, com os novos cristãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, que diz: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Vamos observar isso, irmão. Hoje em dia, alguns dizem que somente crer será salvo. Isso é falta de sabedoria das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz: aquele que crê e ser batizado. Vamos observar também, irmãos, a fala do apóstolo Pedro. Olha, naquele lugar havia mais de 3.000 almas, mas ele diz que cada um de vós seja batizado para confirmar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista, apóstolo Paulo foi batizado por Ananias, para dar exemplo para nós obedecer esse mandamento.
Agora, nesses últimos séculos, tem pessoas que querem ser maior do que Paulo e do que o nosso Senhor Jesus Cristo, não batizando e colocando seus ensinamentos errôneos, que é contra a ordenação do batismo. E estão trocando o batismo pela circuncisão. Irmão, a circuncisão foi um sinal da fé de Abraão em Deus, como diz em Romanos capítulo 5, verso 11, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crê, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Mas isso, irmãos, claro que foi no antigo pacto, porque hoje, na nova aliança, temos que crer em nosso Senhor Jesus Cristo e nas suas palavras e ordenança, como o batismo. A circuncisão é um sinal da fé que Abraão adquiriu pelas suas obras. Mas, irmãos, o batismo é um sinal da fé, da remissão dos nossos antigos pecados pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A circuncisão nada vale hoje para mais nada, porque pelas obras de Abraão ele teve o sinal da circuncisão e foi justificado recebendo as dádivas, quer dizer, recebendo o seu salário. Mas ainda os pecados continuavam nele. Mas o batismo foi uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, que é maior do que Abraão, na crença da ressurreição e na remissão dos nossos antigos pecados. Portanto, quem está na circuncisão ainda continua nos antigos pecados, porque a circuncisão não é remissão de pecado. Porque a circuncisão nada é mais hoje, irmãos, mas a obediência às palavras de Deus, como diz o nosso apóstolo em 1 Coríntios capítulo 7, verso 19, que diz: a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é mais, e sim a observância dos mandamentos de Deus. Portanto, irmãos, nessa observância dos mandamentos de Deus, está para nós hoje, na nova aliança, o batismo para a remissão dos nossos pecados. Então, que nós podemos ter sabedoria e entendimento e olhar as ordenanças das leis reais nessa nova aliança que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Seu irmão, companheiro e amigo, Alexandre.